Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite a todos. Estou aqui cheguei da missa e vamos compartilhar o evangelho de hoje. O evangelho de hoje é João. O evangelho é João, capítulo 20, do 19 ao 31. Vamos ver o que Jesus está falando para nós, né? Então, Jesus está falando para nós do 19 ao 30 ao 31. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Pessoal, nesse momento, nesse dia que Jesus entrou, o Tomé não estava. E quando o Tomé volta, olha o que o discípulo está falando. Tomé chamado gêmeo, Tomé chamado gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles. Quando Jesus veio, os outros discípulos disseram para ele: Nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Pois é, pessoal, Tomé falou tudo isso. Se não colocasse, não visse as marcas, e não acreditaria. E aí, Jesus realizou diante dos discípulos muitos milagres, né? Jesus realizou ainda muitos milagres diante dos discípulos. Tomé depois disse a Tomé: estenda aqui a sua mão, né? Estende aqui a sua mão e seu dedo, e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Pessoal, olha, eu só tenho uma coisa a dizer para cada um de nós. Nós devemos acreditar sim, porque Jesus foi o único que desceu do céu e subiu ao céu. Foi o único que tudo que falou está se cumprindo as escrituras. Jesus foi o único que ensinou tudo o que nós temos que aprender. Só que é difícil nós aprender seus ensinamentos, porque a gente não quer deixar certas coisas de lado. Nós queremos aprender, mas da nossa maneira. E a nossa maneira não é a maneira que Deus quer que nós aprendamos. Nós temos que renunciar a muita coisa. Igual hoje. Hoje o Papa João Paulo II, hoje o Papa Francisco, ele constituiu o dia de hoje como o dia da misericórdia. Né? E aí, falando da misericórdia, será que nós somos misericordiosos? Será que nós conseguimos perdoar certos atos do nosso irmão? Não, muitas vezes nós não perdoamos. Nós não somos misericordiosos uns com os outros. Somos sim, com aqueles que me convêm.
Ah, fulano é bonzinho, fulano é meu amigo, eu vou ser misericórdia com ele. E o outro? Não é nada? Então, a misericórdia não pode ter divisão. A misericórdia tem que ser de igual para igual. A misericórdia vai depender de mim, se eu vou ser misericordioso ou não. A misericórdia é o perdão. Eu preciso perdoar meu irmão, independente do que ele fez, deixou de fazer. Ou eu perdoo e vivo o perdão e sou perdoada, ou eu não perdoo e nunca vou ser perdoada diante do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina, o perdão é perdoar sempre. Quando o pessoal pergunta para Santo Agostinho qual que é a quantidade do amor, qual é a medida do amor? E Santo Agostinho responde: o amor não tem medida, o amor é amar sempre. Então, quanto mais eu amo, mais eu perdoo. Quanto mais eu perdoo, mais eu aprendo a amar. Só que é difícil nós ser misericordiosos uns com os outros. E hoje, aqui no Evangelho, Tomé, ele foi incrédito, ele não acreditou. Mas quando ele viu Jesus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E muitas vezes nós não temos coragem de chegar diante do Cristo e falar: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não sei ser misericordioso. Senhor, me perdoe e aumenta a minha fé. Então, nós somos fracos na fé, somos fracos na esperança, nós somos fracos em tudo. Nós devemos nos preparar melhor, nós devemos renunciar a muitas coisas, nós devemos ser cristão de verdade, não ser um cristão de mentira, um cristão falso, um cristão hipócrita, que dentro da igreja prega uma coisa e fora da igreja vive outra. Você vê, o Papa Francisco, ele pregou o que ele viveu. Ele viveu tudo aquilo que ele pregou. E nós também devemos pegar seu exemplo. Vamos falar de Deus, vamos falar do seu filho, mas também vamos viver. Vamos viver o Evangelho, vamos nos descobrindo o que Deus quer de nós. E vamos passar sempre a realidade para o outro. Não vamos pregar uma coisa e viver outra. É como família. Como que eu falo de família e eu não vivo família? Como que eu falo do perdão e eu não vivo perdão? Como que eu falo da misericórdia e eu não sou misericordioso? Então eu não estou vivendo o que eu estou pregando. Aí eu sou um incrédulo, igual Tomé. Eu não acredito. E nós temos que acreditar. Temos que acreditar sim, temos que acreditar na ressurreição, para me ressuscitar também quando Jesus voltar. Eu preciso acreditar, eu tenho que ter esperança, tenho que levar esperança para o outro que está caído. Não adianta eu querer levar esperança para os que estão em pé. Que graça tem? Não adianta eu tirar do pobre e dar para o rico. Eu tenho que tirar do rico e dar para o pobre. Eu tenho que levantar os que estão caídos. Não levantar, não reforçar os que estão em pé e derrubar mais os que estão caídos. Nós temos que prestar muita atenção que lado que eu estou. Se eu estou vivendo o Evangelho ou eu estou só pregando e vivendo aquilo que eu quero viver. Meu irmão, minha irmã, é muito sério a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito pura, é uma palavra digna. Nós temos que pregar, evangelizar, que essa palavra ela seja eficaz no coração do outro, que ela entra na alma do outro, ela preenche o coração do outro e levanta o outro na esperança. Meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é mudar aqui e aqui, aqui e aqui. Salomão, quando ele pediu, ele tinha tudo, mas ele pediu sabedoria, porque ele não tinha sabedoria. E nós precisamos de paciência e sabedoria. Amém? E fica na paz. E vamos rezar e viver o que nós vivemos. Vivemos o Evangelho, pregamos Jesus e mostramos. O povo precisa de Deus, não de nós. Amém? E fica na paz.